Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa escola bíblica virtual, na manhã deste domingo, vamos, em continuidade, como dissemos, estudar a igreja eleita, baseado na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Estaremos hoje na lição de número 8, 24 de maio de 2020, estudando acerca do tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 20, e nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática estabelece: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versos 20 ao 22, e em Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. Efésios, capítulo 2, e verso 20 em diante, nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na manhã deste domingo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos fortalece, nos ensina, através da tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser edificados e crescer na graça e no conhecimento das verdades da tua palavra. Meu Senhor, nós que estamos edificados sobre um só fundamento, tanto dos apóstolos como dos profetas, que é um fundamento só, nós te suplicamos que tu venha nos estabelecer, nos fortalecer e nos guardar. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, acerca do tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a despeito disso, eu gostaria de introduzir a nossa lição, lembrando o que está escrito lá no capítulo 4 do Apocalipse, quando João tem uma das visões que ele tem lá no Apocalipse, quando ele tem a visão de 24 tronos ao redor do trono de Deus, e esses 24 tronos sobre aquele arco celeste. Todos nós sabemos e damos conta de que o arco celeste faz parte da aliança de Deus com os homens, uma das grandes alianças que Deus fez com os homens. E como aqueles 24 tronos estavam postos sobre o arco, isso quer dizer que aqueles 24 anciãos estão em aliança com Deus. E quem está em aliança com Deus está seguro. E como vamos falar tanto deste mesmo fundamento, tanto dos apóstolos como dos profetas, eu gostaria de iniciar falando naqueles 24. Evidentemente, nós damos conta de que Deus ele fez aliança com dois povos. E a esses dois povos está garantida a salvação final. Aliás, este é o tema que nós estamos estudando. A igreja eleita, estamos falando de eleição e de predestinação. Esses 24, eles estão predestinados, estes dois povos estão predestinados à salvação final, porque para isso Deus traçou todo o projeto em Cristo Jesus.
E para falar nesses 24, na verdade esse número não está aí por acaso, né? E nem este número 24 nós queremos tratar de nenhum tipo de numerologia ou nenhum tipo de sortilégio, mas esse número 24, ele está dentro do padrão da escolha que Deus fez para os salvos. Nós podemos ver quando Deus chamou Abraão, ele fez todas as promessas a Abraão e fez um acordo e um pacto com Abraão e com a sua descendência. E nós sabemos que a descendência de Abraão é a nação de Israel. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou aos 12, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azé, José e Benjamim. E com esses 12, Deus está em aliança. Desses 12 veio a nação de Israel. Aliás, nação de Israel que rejeitou o testemunho dos profetas e que rejeitou o próprio Messias quando ele veio ao mundo. E por causa dessa rejeição, Jesus acabou escolhendo mais 12, que estariam também sobre o arco celeste, isto é, em aliança com Deus. E aí Jesus chamou a Pedro e seu irmão André, chamou a João e seu irmão Tiago, chamou a Tiago, que nós conhecemos como Tiago Menor, chamou Judas Iscariotes, que posteriormente foi substituído, chamou Judas Lebeu, Simão, Natanael, Filipe, Mateus e Tomé. E dali fundamentou a igreja e também fez uma aliança com ela, quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Portanto, o testemunho dos apóstolos e dos profetas, e esse fundamento dos apóstolos e dos profetas é um fundamento só, que é Cristo Jesus. Os profetas do Antigo Testamento e do Antigo Pacto, eles profetizavam para os primeiros 12, os filhos de Israel. E os apóstolos, eles traziam a doutrina para os segundos 12, que se trata da igreja. Muito bem, meus amados, o primeiro ponto da nossa lição vai falar em um edifício espiritual. E os subpontos são os seguintes. O primeiro subponto, o santuário judeu. O segundo, o santuário cristão. E o terceiro, a pedra angular. Existe o santuário judeu, e o santuário judeu ele é físico. O santuário cristão é espiritual. E a pedra angular, que sustenta todos, é Cristo. Acerca do santuário judeu, nós podemos mostrar aqui e verificar o que lá no livro do Êxodo, ao que Moisés foi instruído por Deus para construir aquele tabernáculo e os elementos que haviam dentro daquele tabernáculo. Evidentemente que todos aqueles elementos eram elementos físicos, mas apontavam para algo espiritual. Quando se entrava no tabernáculo, na primeira entrada do tabernáculo, no átrio, se encontrava um altar. E naquele altar era sacrificado um cordeiro. E aquele cordeiro sacrificado, o sangue daquele cordeiro simbolizava o perdão dos pecados dos judeus. E nós podemos lembrar do que João Batista dizia ao ver Jesus aparecendo no deserto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um pouco mais na frente, podia-se contemplar uma pia de bronze em que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés e as vestes para se purificar, para entrar no lugar santo. E aquela água, a ponta era uma água física, H2O, uma molécula de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, elementos que formam a água, aquilo era físico, mas apontavam para a palavra de Deus que nos purifica. E quando se entrava no lugar santo, se via à direita de quem entrava e à esquerda do tabernáculo, se via uma mesa com pães. E nós podemos lembrar do que Jesus dizia: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não terá fome. Então aqueles pães apontavam para algo espiritual. À esquerda de quem entrava havia um candelabro, uma luminária com 7 lâmpadas acesas. E aquelas lâmpadas, naturalmente uma lâmpada serve para iluminar. E Jesus, ele dizia: eu sou a luz do mundo. Mas ele também dizia para a sua igreja: vocês são a luz do mundo. Então, aquilo apontava para algo espiritual.
Logo à frente havia uma mesa com incenso, e aquele incenso apontava para a oração dos santos. O sumo sacerdote colocava ali as orações, as necessidades do povo judeu, e aquela fumaça subia para o céu, levando para Deus a intercessão dos seus filhos. E um pouco à frente um véu, e este véu, nós podemos ver que eles separavam a presença de Deus do povo comum. Mas este véu nós vemos que espiritualmente e também fisicamente ele se rasgou quando Jesus morreu, entregou o Espírito e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E o véu do templo, que estava lá no templo de Herodes, esse véu se rasgou de alto a baixo, indicando que cada um de nós agora tem acesso à presença augusta de Deus. E podemos chegar até a arca, onde está a presença de Deus. Este era o santuário judeu, mas que apontava para um outro santuário. O segundo subponto vai falar nesse santuário, o santuário cristão. Nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Hoje nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, passamos pelo altar. Hoje nós somos lavados pela palavra, passamos pela pia. Hoje nós somos alimentados pela doutrina dos profetas, passamos pelos pães. Hoje nós somos iluminados pela luz de Cristo e refletimos essa luz para o mundo, passamos pela luminária. Hoje nós temos acesso a Deus quando nós podemos entrar em nosso quarto na presença de Deus, falar com o Pai em secreto e no secreto o Pai nos responde e passamos pelo incenso. Hoje nós não temos mais nenhum empecilho de nos aproximar de Deus, porque o véu se rasgou e podemos nos aproximar dos santos. Chegamos até a arca. Portanto, este é o santuário cristão, os próprios crentes. O subponto 3 vai falar na pedra angular. Evidentemente que hoje nós temos uma engenharia e uma tecnologia muito mais avançada, mas nos tempos bíblicos, as construções, toda a construção, ela iniciava com uma pedra, essa pedra era chamada de pedra angular, porque ela ficava na confluência de dois vértices da construção, da edificação. Ela ficava no ângulo da edificação, que normalmente era um ângulo reto, mas não necessariamente, né? Essa pedra angular, ela ficava ali simbolizando que ela era o sustentáculo, a sustentação daquele edifício. Era a pedra principal, como diz o outro ponto, que Cristo é a pedra principal da esquina. E essa pedra principal da esquina, ela foi rejeitada pelos judeus. E por que ela foi rejeitada pelos judeus? Hoje nós fomos enxertados na videira de onde aqueles galhos foram arrancados. Mas um dia Jesus vai voltar para esta terra para recolocar aqueles galhos no lugar, aqueles galhos dos israelitas e dos judeus que perderam a condição porque rejeitaram a Cristo. Mas um dia eles vão se reconciliar com Cristo. O segundo ponto da nossa lição fala no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O ponto de número 1 fala no conceito de apóstolos. O subponto número 2 fala na doutrina dos apóstolos. E o ponto número 3, subponto número 3, fala no testemunho dos profetas. O conceito de apóstolos, nós temos o termo grego usado para apóstolo, que significa mensageiro, né? E o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Né? Então, esses apóstolos, eles eram considerados aqueles que viram a Jesus ressurreto. Naturalmente, os evangelhos falam dos apóstolos como aqueles 12 que nós já nos reportamos a eles, que foram escolhidos por Jesus, aqueles que eram seus discípulos e que o acompanhavam por todo o seu ministério e por onde quer que ele andava. Mas, naturalmente, a Bíblia Sagrada fala de apóstolos, fala de Matias, fala do apóstolo Paulo
como apóstolo e de alguns outros que também foram chamados de apóstolos. E o entendimento geral é que o apóstolo era aquele que foi testemunha da ressurreição de Cristo, que viu Jesus literalmente ressurreto naqueles 40 dias que ele passou aqui com os homens, não é? Antes de ascender aos céus para o Pai. É tanto que quando Matias foi escolhido, os discípulos disseram: escolhamos nós um homem para substituir aquele outro que tenha sido testemunha da ressurreição do Mestre. Então foi escolhido ali. Portanto, nós não aceitamos este conceito e este título de apóstolo para os dias de hoje. Tem uma porção de homens hoje se autodenominando apóstolos. Este título não existe nos dias de hoje. O segundo subponto fala na doutrina dos apóstolos. O fundamento não são os apóstolos, né? Porque nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas o fundamento dos apóstolos não são os apóstolos em si como figuras humanas, porque a figura humana é falha. O fundamento dos apóstolos é a doutrina que os apóstolos traziam. E nós podemos ver isso no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em que foram trazidas questões acerca do rito judaico para ser decidida ali pelos discípulos, pelos apóstolos, e ali eles oraram ao Senhor, e o Senhor deu a resposta do fundamento, que era a doutrina que eles deveriam seguir. Portanto, o fundamento não são os homens em si que eram apóstolos, mas o fundamento é a doutrina que eles traziam, a doutrina santa, exarada, estabelecida na palavra de Deus, tão negligenciada por tantos evangélicos hoje que não vivem essa doutrina. Muito bem, o outro subponto fala no testemunho dos profetas. E aí eu gostaria de divergir um pouco do autor da nossa lição, né? Que ele diz que os profetas a que se refere esse fundamento não seriam os profetas do Antigo Testamento, e sim os profetas da igreja, né? E aí eu discordo, porque eu observo que praticamente todos os profetas do Antigo Testamento traziam esse fundamento que era Cristo. Nós podemos ver Isaías falando acerca do Messias que nasceria, lá no capítulo 9, verso 6, quando ele dizia: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse era o fundamento que o profeta Isaías trazia para o povo judeu. Nós podemos observar também Miqueias, no capítulo 5 e verso 2, se não me engano, do seu livro profético, quando ele dizia: e tu, Belém Efrata, posto que pequena és entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Salvador do mundo. Miqueias, profeta do Antigo Testamento, trazia o fundamento dos profetas, que é Cristo. Nós podemos observar Zacarias falando na vinda do Messias, não é? Que ele viria e os seus pés, lá no capítulo 14 do profeta Zacarias, os pés do Messias tocariam no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abriria no meio e o povo judeu passaria, não é? Pelo meio do vale dos montes, e eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Zacarias, profeta, falava nesse testemunho. Portanto, eu gostaria de divergir um pouco desse terceiro subponto, o testemunho do profeta, com o autor da nossa revista, até porque ele diz que esses profetas não eram os profetas do Antigo Testamento, mas todos os profetas do Antigo Testamento, eles falavam nesse fundamento que era o Messias que haveria de vir. Nós podemos ver, inclusive, Abraão, quando ele sacrificava animais, quando sacrificou aquele cordeiro no lugar de seu filho, apontava-se ali para o sacrifício de Jesus, que morreu no nosso lugar. O terceiro e o último ponto da nossa lição fala que fomos edificados para a morada de Deus. O subponto 1 diz que esse edifício é bem ajustado,
o subponto 2 fala no templo santo do Senhor, e o subponto 3 fala em morada do Altíssimo. Esse ponto ele se refere à ação e à presença de Deus e à instalação do Espírito Santo em cada um de nós. E esse edifício é bem ajustado. Nós não precisamos mais da estrutura física daquele altar, da estrutura física daquela pia que havia no tabernáculo, da estrutura física da mesa dos pães, da estrutura física da luminária, da estrutura física do altar do incenso, da estrutura física do véu e da estrutura física da arca. Nós não precisamos mais, porque hoje nós somos aquele edifício. O crente, o servo de Deus, que foi alcançado pela palavra do Evangelho, ele o sedimento e é aquele edifício bem construído, bem ajustado. Ele é templo santo do Senhor e ele é morada do Altíssimo. O Senhor Jesus, antes de partir para o Pai, ele dizia: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Portanto, meus amados irmãos, aquele que anda na prática do pecado, independente da sua religião, ou independente da igreja da qual ele faz parte, ele não foi chamado por Deus, ele não atendeu a esse verdadeiro chamado, ele atendeu apenas ao chamado de uma mudança de religião. Aquele que, na verdade, atendeu ao chamado do Mestre, que é o fundamento, que é a base dos apóstolos e dos profetas, ele vive em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Portanto, meus amados, nos consolemos com essas palavras e que Deus em Cristo abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.